caros irmãos do Vale de São Torquato e todos que estão a assistir a esta Eucaristia. Iniciemos a nossa Eucaristia em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus por unir no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, celebramos hoje o quarto domingo da Quaresma. A celebração deste domingo demonstra a possibilidade de passar das trevas à luz, da ruína à glória, do pecado à graça. Isto é que é o caminho quaresmal. E nesta Eucaristia, continuamos a recordar por todos aqueles que sofrem, aqueles que morreram de vítimas da pandemia do Covid-19, por todos os doentes, idosos e por aqueles que combatem a pandemia na linha da frente. Que Deus lhes dá força, coragem, paciência para continuar a lutar e a vencer esta pandemia. E de modo particular, rezemos pelas intenções das nossas paróquias do Vale de São Torquato. De São Torquato, por Felizmino Lopes, esposa, filho Manuel e José da Silva, Maria de Oliveira e Francisco Ribeiro Cardoso, pais, sogros e amigos de João Fernando da Cunha Pereira, Alice Vieira, marido e genro, Adelaide Freitas e familiares, Manuel Rodrigues, Rosa de Freitas, Antônio da Costa e familiares e Joaquim Gonçalves. De São Miguel de Gonça, por Domingos da Silva e pelas almas e intenções de Emília Cardoso Carvalho. De São Romão de Randolfo, por Rosa Lopes, Joaquim Fernandes, primo Antônio Salvador e sobrinhos Filipe e Antônio, filho e neto de Joaquim Freitas Oliveira, Francisco Freitas, aniversário falecimento, José Antônio Fernandes, Rosa Fernandes e Arthur Nogueira Fernandes e neto Márcio. De São Lourenço de Célio, por Torquato Novaes, segundo aniversário de falecimento, tios e avós falecidos, Maria José Teixeira Rocha e familiares falecidos, Emília da Costa Freitas, em ação de graças de Henrique Teixeira de Oliveira, pais, irmã e cunhados de Maria da Conceição Miranda Macedo. De São Pedro de Guminhais, por Manuel da Costa e Severino da Costa Fernandes e seus pais, intenções de Sabro, Antônio Ribeiro Fernandes de familiares de Rosa da Costa Fernandes, intenções de Sabro, e José Fernandes da Silva, Felicidade Lopes Martins, Luís Gonçalves Lopes, sogros e irmãos, José Luís Mendes e filho. Que Deus misericórdia dá-lhes o eterno descanso. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que pelo vosso Filho realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva, espírito generoso,
a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis nas nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seu país, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Cristo, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. O Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho, e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De facto, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. Não se deve às obras e ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra sua, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, esteja convosco. E Ele está no nosso. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a Quaresma é um tempo oportuno para purificar ideias e atitudes de nossa vida cristã. Muitas vezes somos levados a ter de Deus a imagem de um juiz severo e castigador. Será essa a verdadeira imagem de Deus que devemos ter? Caríssimos irmãos, a Bíblia tem uma imagem bem diferente. Um Deus criador e amigo que dialoga com Adão. Um Deus que faz uma aliança de amizade com o seu povo. Um Deus conosco, ou costumamos dizer, Emmanuel,
que caminha com o povo, Deus que liberta e salva, Deus misericordioso que perdoa, Deus Pai sempre disposto a acolher o filho pródigo. Por isso, caríssimos irmãos, podemos dizer que o castigo é remédio extremo para que se arrependa e volta à amizade com Deus. Caríssimos irmãos, olharmos para as leituras de hoje, a primeira leitura revela a justiça e a misericórdia de Deus no tempo do exílio e da libertação. É resumo da história da salvação em 3 momentos: o pecado do homem, o castigo e o perdão de Deus. O povo foi infiel à aliança, por isso Jerusalém foi destruída, a sua elite foi deportada para a Babilônia. Mas Deus não abandona o povo, apesar das infidelidades. O povo arrependido voltou seu coração para Deus e Deus o conduziu de volta à sua terra. Deus é mais misericórdia do que a justiça. Na segunda leitura, Paulo afirma que Deus é rico em misericórdia. Deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas. A salvação é dom de Deus. A salvação presente de Deus chega a nós mediante a fé em, por e com Cristo. E o Evangelho ouvimos que Jesus se revela como Salvador e não juiz. A missão de Cristo no mundo e na história é salvar e não condenar. É a conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos, que nas trevas da noite vem falar com Jesus à procura de luz. No final descreve o projeto de salvação de Deus. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho, e este não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Caríssimos irmãos, por isso a decisão no julgamento não é propriamente Deus que faz, somos nós que escolhemos. Não é apenas no fim do mundo, mas é aqui e agora. Cada instante da vida é tempo de salvação ou de condenação. Salvam-se os que praticam a verdade e se aproximam da luz. Condenam-se os que praticam o mal e preferem as trevas. Porque a salvação é dom gratuito de Deus, oferecido a todos. Tudo depende da nossa aceitação ou não à proposta de Cristo. Caríssimos irmãos, qual será a nossa escolha? Preferimos a luz ou as trevas? Nós somos discípulos de Jesus, por isso precisamos de percorrer a via de Jesus no meio de paradoxos e ambiguidades, para com Ele entrar na glória e na comunhão plena com o Pai, que conduz cada de nós a oferecer-se aos outros e a manifestar as obras de Deus. E assim se concretiza o sonho de Paulo. Nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Assim seja. Professor
Professamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai desde todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, para nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho adorado e glorificado. E Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que é de vir. Amém. Oração universal. Caríssimos irmãos, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Rezemos para que as igrejas cristãs de todo o mundo sejam guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Rezemos para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar e preste ouvidos às palavras dos profetas. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Rezemos para que, neste tempo santo da Quaresma, os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Rezemos para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Rezemos que a nossa Assembleia Dominical e as nossas paróquias Vala São Turcato deem graças pelo dom de salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos e afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirige os nossos corações para a luz da sua Páscoa. E Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. É nossa oferta, recebei, Senhor. 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 Recebei, Pai Santo, esta hóstia imaculada, o nosso pão e o nosso
é nossa oferta, recebei, Senhor. É nossa oferta, recebei, Senhor. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem, toda a sua santa Igreja. ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna. E humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso poder e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, iluminou o gênero humano que vivia nas trevas para o reconduzir à luz da fé pela regeneração do batismo. Libertou os que nasciam na escravidão do antigo pecado para os tornar seus filhos adotivos. Por isso o céu e a terra vos adoram cantando um cântico novo, e também com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, e este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembramos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Jorge, o Bispo Auxiliar Dom Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na
esperança da ressurreição e, muito especialmente, aqueles que hoje nos estão recomendados e cujos nomes já recordamos. A eles e a todos, acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Rezemos juntos por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Caríssimos irmãos, num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Rezemos juntos pelo dom de paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que Queres entreis comemorar? em minha morada, mas diz uma palavra e salvação. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
O Senhor ungiu os meus olhos, eu fui lavar-me, comecei a ver e acreditei em Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar alguns avisos para as nossas paróquias. Portanto, seguindo as últimas indicações que nos chegaram a propósito do desconfinamento progressivo, nós informamos o seguinte: vamos retomar as nossas celebrações da Eucaristia com a presença do povo a partir da próxima terça-feira, retomando o horário normal. Também a celebração da Eucaristia vespertina aos sábados e a Eucaristia aos domingos na Basílica, na tarde, será no horário habitual de sempre. Retomaremos o atendimento nos horários habituais. Quanto à catequese, aguardamos o que for determinado para depois da Páscoa. Perante isto, insistimos que o aligeiramento deste estado de emergência não pode levar-nos a baixar o cuidado com a situação, que ainda é muito séria e que nos exige continuar com todas as medidas conhecidas: distanciamento, uso da máscara, desinfecção das mãos e não aglomeração de pessoas. Informamos ainda que, a pedido da Associação de Dadores Benévolos de Sangue, no próximo dia 21 de março, o próximo domingo, das 9 horas às 12h30, efetuar-se-á recolha de sangue na Escola EB 23 de São Trocado. Pedimos a bênção de Deus, nosso Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, agradecemos a todos vós que assistiram a esta Eucaristia. Um bom domingo e uma boa semana, e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.